Nesse vídeo eu vou revelar os 7 sinais de quem não gosta de você. Mas antes, eu preciso dizer, existe algo curioso nas relações humanas. Quando alguém gosta de você, normalmente é fácil perceber. A conversa flui, o olhar permanece, existe uma leveza na interação. Mas quando alguém não gosta de você, raramente diz isso. As pessoas aprenderam a esconder antipatia, sorriem por educação, conversam por conveniência, mantêm a cordialidade. Mas existe um pequeno problema nisso. O corpo humano não consegue esconder tudo. Mesmo quando alguém tenta parecer neutro, existem pequenos sinais que escapam, microcomportamentos, detalhes invisíveis. Coisas que revelam muito mais do que as palavras. E quando você aprende a perceber esses sinais, fica muito mais fácil entender quem realmente gosta da sua presença e quem apenas está sendo educado. Você consegue perceber esses sinais? Eu vou te revelar os 7 sinais silenciosos de alguém que pode não gostar muito de você. E no final, eu vou dar uma dica de como fazer as pessoas gostarem de você imediatamente. Existe um comportamento muito comum quando alguém não gosta muito da sua presença. E quase ninguém percebe isso, porque tudo continua aparentemente normal. A pessoa continua respondendo, continua conversando, continua sendo educada, mas existe uma mudança sutil que acontece. A conversa começa a encolher. Observe algo simples. Quando alguém gosta de você, a conversa cresce. Uma história leva a outra, uma pergunta puxa a outra, os assuntos se expandem, existe movimento, mas quando alguém não gosta de você, as respostas começam a ficar curtas. Sim, entendi. Pode ser. Talvez. Nada se desenvolve, nada se aprofunda. É como se cada frase fosse apenas o mínimo necessário para manter a educação. Porque quando alguém aprecia a presença, o cérebro tenta prolongar o encontro. Mas quando alguém não aprecia, tenta encurtar a interação. Sem conflito, sem confronto, apenas reduzindo a conversa aos poucos, matando ela aos poucos, sufocando ela. Se você perceber isso, é melhor você encerrar a conversa e manter a sua dignidade. Aprenda uma coisa, se alguém não te acha interessante, essa pessoa também não deve ser interessante para você. Você não é passarinho para aceitar migalhas. Existe um sinal silencioso de antipatia que aparece de uma forma bem curiosa. Ele não está no que a pessoa afirma, ele está no que a pessoa pergunta. Quando alguém gosta de você, surgem curiosidades, perguntas sobre você. As pessoas querem saber quem você é, perguntam sobre sua vida, perguntam sobre suas ideias, perguntam sobre o que você pensa. Existe interesse, existe exploração do seu universo, mas quando alguém não gosta muito da sua presença, as perguntas desaparecem, a conversa se torna unilateral. Você fala, a pessoa responde, mas ela não tenta descobrir nada sobre você, porque curiosidade nasce de interesse, e quando o interesse não existe, a curiosidade simplesmente desaparece. Se ninguém pergunta sobre você, então não tem por que você ter interesse em perguntar também. Mantenha a dignidade e afaste-se. Existe um momento em qualquer conversa que revela muito mais do que as palavras. O momento é do olhar. Quando alguém gosta de conversar com você, o olhar permanece. Existe presença, existe conexão, como a gente está tendo agora. Mas quando a pessoa não gosta muito da sua companhia, o olhar começa a escapar. Olhar para o celular, olhar para o ambiente, olhar para outras pessoas. Como se a mente estivesse constantemente procurando uma saída da interação com você. E isso acontece sem esforço, porque o cérebro humano sempre tenta se afastar daquilo que ele considera desconfortável. Então as palavras continuam, mas a presença emocional
desaparece. É como se uma parte da pessoa já tivesse saído da conversa. Então, antes que o outro saia de vez, é melhor você sair, porque se for para sair, que seja por cima. Existe um detalhe curioso nas interações humanas: o entusiasmo. Quando alguém gosta de você, isso aparece no tom de voz, na forma de responder, na energia da conversa. Reparou como a energia já aumentou aqui? A pessoa reage, existe emoção nas respostas, existe envolvimento, mas quando alguém não gosta muito da sua presença, tudo parece neutro, sem brilho, sem energia. A pessoa responde, mas não reage. É como se estivesse apenas cumprindo um protocolo social. Como quem marca presença em uma reunião que prefere não estar. Porque entusiasmo é uma reação emocional. E emoções são difíceis de falsificar por muito tempo. Você não finge ser educado. Pode fingir cordialidade, mas nunca entusiasmo. Não! Ele aparece naturalmente quando alguém está feliz de estar ali. Então observe isso. Se alguém fala com você sem entusiasmo, talvez essa pessoa apenas esteja sendo educada. E educação não é conexão. Educação é apenas uma forma civilizada de manter distância. E você não nasceu para viver de interações mornas. Se alguém não demonstra energia para falar com você, como eu estou fazendo agora, não desperdice a sua energia. Isso é uma arma secreta, o riso. O riso é uma das linguagens sociais mais antigas do ser humano. As pessoas riem mais quando gostam de alguém. Eu vou rir mais se eu gosto de você. Mesmo quando a piada não é extraordinária, mesmo quando o comentário é simples, existe um fenômeno psicológico curioso nisso. Quando gostamos de alguém, o nosso cérebro tende a validar socialmente essa pessoa. E o riso é uma das formas mais naturais de validação. Mas quando alguém não gosta muito de você, o riso desaparece, as piadas ficam no ar, os comentários passam sem reação. A pessoa escuta, mas não responde emocionalmente. E isso cria um silêncio estranho na interação, porque o riso é sinal de conexão. Eu tô rindo e você tá mais conectado. Quando ele desaparece, algo na relação também desaparece. E é bem possível que você possa sair desse vídeo agora. Mas o riso voltou, então você vai ficar. Claro que você não precisa rir de tudo, mas quando existe simpatia, até as coisas pequenas parecem mais engraçadas. Porque o riso muitas vezes não é sobre piada, é sobre a pessoa. Então, observe, se alguém raramente reage ao que você diz com um sorriso, talvez o problema não esteja no humor, talvez esteja na conexão quebrada. Quando alguém gosta de você, o corpo naturalmente se aproxima, inclina na conversa, reduz a distância, se orienta na sua direção. Isso acontece de forma quase automática, porque o cérebro busca proximidade com aquilo que considera agradável. Eu quero estar próximo de você porque você me agrada. Mas quando alguém não gosta muito de você, o corpo faz o oposto. Mantém distância, evita se inclinar, põe a cabeça mais para trás. Mantém postura neutra, como se criasse uma pequena barreira invisível entre nós. Esse comportamento não é consciente, é um reflexo antigo da psicologia humana. O corpo tenta preservar espaço daquilo que ele percebe como desconfortável. E isso acontece mesmo quando a pessoa está sendo educada. As palavras dizem uma coisa, mas o corpo diz outra. E na maioria das vezes, o corpo é mais honesto do que as palavras. Se alguém não gosta de você, às vezes o sinal mais claro não está em um gesto específico, está na energia da interação que cai. Você sente, a conversa parece pesada, forçada, como se algo invisível estivesse bloqueando a conexão. As palavras continuam, mas a naturalidade desaparece. Tudo parece um pouco artificial, como duas pessoas tentando manter uma conversa que nenhuma delas realmente quer ter. Porque relações humanas têm uma dimensão emocional silenciosa. Existe leveza
existe fluidez, existe naturalidade, mas quando não gostam, existe uma frieza difícil de explicar. Algo que não está nas frases faladas, não está nos gestos, mas está no clima da interação. E quando você sente isso, confie nessa percepção, porque o ser humano tem uma sensibilidade muito grande para captar essas pequenas tensões emocionais. E às vezes, a melhor decisão não é insistir, é apenas reconhecer que aquela conexão não existe. Então siga em frente. E agora, uma dica que faz as pessoas gostarem de você instantaneamente: se interessar pelos interesses delas. As pessoas gostam de quem gosta do que elas gostam. Vou repetir: as pessoas gostam de quem gosta do que elas gostam. Demonstre que você gosta das mesmas coisas que as pessoas e você vai ver como essas pessoas vão gostar de você. Mas que fique claro, talvez uma das maiores liberdades das relações humanas seja se livrar de quem não tem conexão com você. Algumas pessoas vão se conectar profundamente, outras não. Algumas vão valorizar sua presença, outras apenas vão tolerá-la. E tudo bem, o mundo é grande demais para você tentar caber no gosto dos outros, no gosto de todos. Não dá. Talvez o verdadeiro segredo das relações humanas não seja conquistar todo mundo, talvez seja algo muito mais raro: reconhecer quem realmente aprecia a sua presença e investir energia nessas pessoas, porque relações verdadeiras não nascem de tentativa de agradar, elas nascem daquele encontro raro entre pessoas que genuinamente gostam de estar juntas. Eu espero que você goste de mim. Até a próxima.